Olá, então na aula de hoje a gente vai ver o conceito de tuplas em Haskell. Tupla é uma estrutura que permite o agrupamento de valores. O conceito de tuplas vocês já conhecem da matemática, de sistemas discretos. Um exemplo clássico é um ponto no espaço cartesiano. Um ponto ele é representado por uma tupla contendo a coordenada x e y desse ponto. Bom, exatamente o mesmo conceito de tuplas lá de sistemas discretos vocês usam em Haskell para fazer o agrupamento de valores. Vamos dar uma olhada nisso então. Até agora a gente viu alguns tipos básicos da linguagem, como por exemplo inteiros, booleanos, e a gente trabalhou também com strings, né? Mas certas coisas do mundo real, a gente, quando vai modelar elas para fazer um programa, a gente costuma usar agrupamentos de valores, agrupamentos de valores de tipos diferentes. Por exemplo, uma pessoa ela pode ser representada por 3 valores, pelo nome, pelo telefone e pela idade. Bom, esse conceito ele aparece em várias linguagens. Por exemplo, em linguagens orientadas a objeto, a gente tem lá uma classe, ela contém os atributos de um objeto, né? Então é um agrupamento de valores. Em C, numa linguagem de mais baixo nível, a gente tem structs, que são estruturas que a gente pode agrupar valores. Bom, em Haskell, para fazer o agrupamento de valores, a gente usa tuplas. Vamos dar uma olhada num exemplo. Então eu resolvi modelar um retângulo aqui, um retângulo. O tipo desse meu retângulo é tupla de inteiros. Nota que uma tupla, então, ela é representada que nem na matemática, né? Por algo entre parênteses e os elementos separados por vírgula. E o tipo da tupla é exatamente a mesma coisa, só que ao invés de conter valores, contém os tipos dos elementos dessa tupla. Então, voltando aqui, um retângulo ele é representado por uma tupla de inteiros. Porque eu resolvi modelar então um retângulo como uma tupla contendo a base e a altura desse retângulo. Aqui eu tenho uma instância aqui, o meu retângulo, ele é então uma tupla de inteiros, que é o 15 e o 10, que são a base e a altura desse retângulo. Bom, se eu estou representando um retângulo por uma tupla, eu posso fazer a função área, que calcula a área de um retângulo. Notem que a função área recebe uma tupla com 2 inteiros e me devolve na saída um inteiro, que é a área desse retângulo. Então a função área está recebendo um t, que é uma tupla, e aqui eu estou calculando a área desse retângulo. Então, como T é uma tupla, eu preciso acessar os elementos dessa tupla. E para isso eu estou usando a função first, que retorna o primeiro elemento de uma tupla de 2 elementos, e a função second, que me retorna o segundo elemento de uma tupla de 2 elementos. Então, o que é a área da minha tupla T? É a multiplicação entre o primeiro elemento da tupla e o segundo elemento da tupla. Vamos dar uma olhada nisso, então, ali no interpretador. Então, aquele código ali eu coloquei num arquivo chamado tuplas.hs, carreguei isso no meu interpretador e eu posso testar aqueles exemplos. Por exemplo, retângulo, né? A gente viu que retângulo era uma tupla contendo o 15 e o 10. A gente viu as funções first e second. Então a função first me retorna o primeiro elemento de uma tupla de 2 elementos. Então se eu passar aqui 12 e 13, eu vou receber o 12 como resposta. Se eu aplicar o first no meu retângulo, que também é uma tupla, eu vou obter o primeiro elemento desse retângulo. Se eu aplicar second naquele retângulo que eu já defini, eu vou obter o segundo elemento daquela tupla, que é 10. E a função área, né? Se eu passar retângulo para ela vai multiplicar os elementos que eram 15 e 10, eu vou obter 150. Posso passar para a função área aqui uma outra tupla que eu vou fazer dinamicamente aqui, que é 100 e 150, e vou obter então a multiplicação desses 2 elementos. Notem que como eu fiz essa função área aqui
recebendo um T, e esse T era uma tupla. Para separar os elementos da tupla, eu tive que usar first e second. Mas tem uma outra maneira de definir isso, usando o casamento de padrões. Para fazer a definição. Então eu tenho aqui uma outra definição da função área, né? Ela tem o mesmo tipo, recebe uma tupla de 2 inteiros e me devolve um inteiro que é a área do retângulo que eu passei como argumento para a função. E agora eu defini ela usando o casamento de padrões. Para a tupla, o padrão dela é, na verdade, então, algo entre parênteses com os elementos separados por vírgula. Então eu estou dizendo que a área 2 recebe uma tupla A e B, e como eu defini o formato da tupla aqui no argumento, então para calcular a área eu simplesmente multiplico esses dois valores, que seria então o A vezes o B. Notem que essas duas definições da função área, elas têm exatamente o mesmo comportamento, mas quando eu uso o casamento de padrões para definir a função área, fica muito mais simples, né? Então vamos dar uma olhada, aquela função área 2, ela já está carregada no meu interpretador, então se eu digitar área 2 para aquele mesmo exemplo, 100, 150, eu vou obter então a mesma resposta, ou área 2 para aquele retângulo, eu vou obter 150. Bom, uma tupla ela não precisa ter apenas 2 valores em Haskell, ela pode ter n valores. E o tipo, então, sempre vai ser... o tipo de uma tupla de n valores vai ser sempre entre parênteses com os tipos, né, dos elementos da tupla separados por vírgula. E o valor concreto dessa tupla vai ser simplesmente os valores, né, com os respectivos tipos que eu declarei antes, separados por vírgula e entre parênteses. Então, por exemplo, antes eu falei lá que uma pessoa pode ser definida pelo nome, telefone e idade, então eu resolvi então representar o João por uma tupla de 3 elementos, ou uma tripla, como quiserem, e essa tripla ela contém então 2 strings e um inteiro. A primeira string é o nome, a segunda é o telefone e a terceira é a idade. Então, no meu caso, o João, ele é representado por essa tupla de 3 elementos. O primeiro elemento é o nome dele, João Silva, o segundo elemento é o telefone, e o terceiro elemento é a idade, 17. Só não esqueçam que aquelas funções first e second, elas só funcionam para tuplas de 2 elementos. Então, elas não funcionariam para essa tupla de 3 elementos. Mas como vocês viram, eu posso usar casamento de padrões para separar os elementos dessa tripla. Outra coisa que facilita criar abstrações, modelar o mundo real para fazer um programa, é a ideia de sinônimo de tipo. Sinônimo de tipo é a ideia realmente de criar um tipo novo que é um sinônimo de um tipo que já existe. Para criar um sinônimo de tipos, eu uso a palavra mágica type. E daí eu passo para o type o tipo novo que eu estou criando. Então eu estou criando um tipo pessoa. O tipo pessoa é sinônimo para o tipo tripla contendo string, string e int. Vamos dar uma olhada no exemplo. Então, uma vez que eu defini o tipo pessoa, eu poderia ter definido aquele meu João tendo o tipo pessoa, e o valor concreto de João seria exatamente a mesma tupla, contendo o nome e o telefone do João. Posso agora definir algumas funções para quebrar, como antes eu tinha as funções first e second para quebrar os elementos de uma tupla de 3 elementos, de 2 elementos, eu posso criar as minhas próprias funções para quebrar ali essas tuplas que representam pessoas. Por exemplo, eu criei a função nome, que recebe como entrada uma pessoa e me devolve na saída a string que é o nome dessa pessoa. Então, se o nome receber uma tripla com 3 elementos, ela vai me devolver o primeiro elemento dessa tripla. A função telefone recebe uma pessoa e me devolve a string que é o telefone dessa pessoa. Então, a função telefone recebe uma tupla de 3 elementos
e me devolve o segundo elemento dessa tupla. E a função idade, ela recebe também uma pessoa como entrada e me devolve na saída um inteiro que é a idade dessa pessoa. Idade recebe então uma tripla, né? E me devolve o último elemento dessa tripla. Então, nos slides tem alguns exemplos aqui, mas eu vou fazer eles no interpretador. Então eu já carreguei ali essa definição de pessoa e posso usar ela aqui, por exemplo, a função nome, eu vou passar o João para ela e ela vai me devolver então o nome que estava na tripla João. Lembre que João é uma tripla com o nome do João, o telefone do João e a idade do João. Então eu posso usar a função idade e passar para ela o João, ela vai me devolver a idade do João, que é 17. E tinha também a função telefone, né? Que eu posso passar para ela ali o João e ela vai me devolver o telefone do João. Posso usar a função telefone também numa tripla que eu crio dinamicamente aqui, por exemplo, André com o telefone 444 e a minha idade que é 43. Bom, função telefone vai me devolver só o telefone dessa tripla. Bom, agora tem mais uma lista de exercícios para vocês fazerem sobre esse assunto. Era isso por hoje, até mais.